Glória a Deus, glória a Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Esperar que os irmãos entrarem aqui. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus amados irmãos, Jesus, vamos aqui louvar o Senhor com 3 louvores da nossa harpa cristã. E logo após estaremos orando, estaremos trazendo uma palavra em nome de Jesus. São precisamente, meus amados irmãos, 18 horas e 39 minutos. Era para nós estarmos ali na congregação, mas os amados irmãos já sabem o que está acontecendo e não está sendo possível nós nos reunir na congregação. Mas estamos aqui nesta noite para louvar o Senhor, dar uma palavra, orar. Irmãos, nós temos a certeza que o que está acontecendo vai passar e a vitória é certa em nome de Jesus. Só peço aos amados irmãos que continuem firmes no Senhor, orando a Deus, que a vitória com certeza vem, Glória em nome de Jesus. Verdade. Tudo vai passar, irmão, tudo passa. Cremos, aleluia. O processo, irmão, de uma luta, tem o início do processo, tem o meio do processo e tem o final do processo. E cremos que esse final, irmãos, há de vir, E a vitória vai chegar em nome de Jesus Cristo. Peço, meus amados irmãos, que vá compartilhando essa transmissão, para que possa alcançar outras pessoas. Que Deus venha falar aos corações, irmãos. Quantas pessoas nesse momento encontram-se abatidas diante de uma situação dessa, irmãos, que acham que não vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim, sim, em nome de Jesus. Deus é maior para nos dar a vitória, irmãos. Se, irmãos, tiver chegado já ao final da igreja aqui na terra, melhor ainda, que o Senhor ele vai vir nos arrebatar, nos levar, para que possamos, irmãos, para todos sempre estar com Ele. Para algumas pessoas acham que é loucura, que isso não vai acontecer, mas vai acontecer. A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, irmão, é verdadeira, com certeza, o Senhor falou que viria outra vez, Ele há de vir para nos levar. Então, irmão, você vai compartilhando aí esta transmissão, para que possa alcançar o maior número de vidas. Eu sou o pastor Marco Nascimento. Aqui é a pastora Irani Nascimento, a minha fiel companheira, e juntos dirigimos ali a congregação, a primeira igreja pentecostal Candelabro de Deus, situada ali na rua Nereide, número 981, um ministério fundado em 1º de dezembro de 2012, a qual até hoje estamos ali na direção daquele trabalho, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Então você compartilha aí esta transmissão para que possa alcançar outras pessoas. E vamos de louvor, irmãos, em nome de Jesus. Hoje nós não vamos colocar glória a Jesus. Amém, irmã Gorete Silva. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Vamos de louvor, irmão. Hoje não vamos colocar o playback aqui no outro celular, porque dá muito problema, irmãos, Fica querendo parar. Nós vamos louvar aqui no playbook. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino de número 25. Mas antes de louvar, vamos orar, irmãos? Já comecei a falando. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Nosso maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, damos graças por esta oportunidade, por este momento, Senhor, qual o Senhor tem nos proporcionado, em nome de Jesus. Tome todas as nossas vidas, a vida dos meus amados irmãos que estão, Pai, nos assistindo neste momento. Deus, toma cada um em tuas mãos, abençoa, ajuda, dá-lhes graça e vitória, força, coragem, perseverança,
em nome de Jesus Cristo. Deus, nós temos a fiel certeza, ó Pai, que Tu estás no controle da situação, Senhor. Temos a fiel certeza que as Tuas mãos de poder estão estendidas, Pai, sobre as vossas vidas para nos dar vitória em nome de Jesus Cristo. Deus amado e justo, tome em Tuas mãos cada membro congregado da Candelabro de Deus, cada irmão que nos visitam ali, meu Pai, regularmente, ó Deus, os ministérios, meu Pai, Deus, toma cada um em Tuas mãos, os pastores, toma, Pai, em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Pai, neste momento, recebe o louvor que iremos louvar, a palavra, meu Pai, que iremos ler. Ó Senhor, querido Senhor amado, daqui a pouco, a meditação que iremos trazer, meu Pai, toma em Tuas mãos. Obrigado por tudo, pois nós te oramos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus amados irmãos, vamos de louvor, em nome de Jesus Cristo. Abra sua harpa cristã no hino de número, meus amados irmãos, 25. Já quero abençoar em nome de Jesus, meus amados irmãos que estão nos assistindo. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Queridos, e compartilhe aí para que possa chegar a outras pessoas essa transmissão, que neste momento tenho uma fiel certeza, irmãos, que estão precisando também de ouvir uma palavra da parte de Deus. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a Ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os Teus. Que mensagem dos céus e de transformação, enviada do trono de Deus. Meus irmãos, na sequência, louvor de número 26. Glória a Jesus. Louvor de número 26, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu amado irmão Adriano. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens julgadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que até encherá de belar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, ser constante e não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além.
não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Jesus, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo o sempre. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino de número, irmão, 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a melhor coisa que possa existir é sermos guiados pelo Senhor, meus amados irmãos. Guia-me sempre, meu Senhor. Hino de número 141. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, irmãos, irmã Eliel, irmã Francisca. Deus abençoe nossos amados irmãos que estão nos assistindo. Irmãos, vá compartilhando aí para alcançar outras pessoas também, viu? Em nome de Jesus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho de seguir, desde paz e faz sentir, doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor, irmãos. Glória a Deus. E Salvador, Jesus Cristo. Glória a Ele a Deus. honra, a Ele a glória, a Ele louvor, a Ele a adoração, meus amados irmãos. Glória a Deus. Eu lhe convido, irmão, você a abrir a sua Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, no livro, aleluia, de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, irmão, dos Apóstolos, capítulo número 12. Capítulo número 12, irmãos. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. 12 de Atos dos Apóstolos. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. É o epígrafe ou o título, irmãos, deste texto sagrado de Atos dos Apóstolos, capítulo número 12.
Diz assim, meus amados irmãos, a poderosa palavra de Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso, irmãos, agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, e entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vendo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele sermão,
voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Meus amados, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, irmãos, Ele é fiel para vos dar a vitória, e Deus está no controle de toda a situação, em nome de Jesus Cristo. Irmão, a vitória, ela vai chegar em nome de Jesus. Creia tão somente, irmão. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Nosso maravilhoso Deus eterno Pai, aleluia, Criador dos céus, Criador da terra, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esta oportunidade, por este momento, a qual o Senhor está nos proporcionando, Deus, para falarmos das tuas grandezas, para falarmos que tu és o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus que fez, o Deus que faz, o Deus que vai continuar a fazer, o Deus que está no controle de toda a situação. Deus, nada foge do teu controle, Deus. Deus, nós sabemos, Deus, que tudo que acontece, o Senhor está no controle de tudo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, onde estiver um servo teu, ó Deus, aquele que te serve, aquele que te busca, aquele que te adora, aquele que te exalta, Senhor, visita, meu Pai, esta vida agora, em nome de Jesus Cristo. Unge a sua carne, unge a sua sangue, unge os seus ossos. Deus, que há proteção divina sobre as suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Deus amado e justo, aonde estiver aquele, meu Pai, que não profana o Senhor, a mesma fé, Deus, aqueles que não adoram, ó Deus, aqueles que não te servem em espírito e em verdade, mas também creem em Ti, ó Deus, que Tu possa visitar esta vida, Senhor, que o Senhor possa ter de misericórdia, que o Senhor possa trabalhar, meu Pai, as suas vidas, em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, que as Tuas mãos de poder estejam estendidas sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai de infinita misericórdia, nesta noite, Senhor, dai-nos, ó Deus, a direção dos céus, Senhor. Nesta noite visita a nossa vida, visita o nosso coração, Senhor. Ó Pai, a Tua igreja te clama, Senhor, a Tua igreja te adora. Meu Senhor amado, Senhor, os dias, meu Pai, não têm sido fáceis. Os dias, meu Pai, estão difíceis, Senhor amado. Tem aquele, meu Pai, Senhor, ó Deus amado e justo, que clama, Senhor, por uma porta aberta. Deus, porque, meu Pai, quantos não conseguem, Senhor, ó Deus, te buscar no seu lar? Quantos, meu Pai, só conseguem, Senhor, te buscar quando está reunido, Senhor, ó Pai, no local de adoração Teu nome? Que o Senhor possa, Pai, ter de misericórdia esta vida, que o Senhor possa visitar esta vida agora, que o Senhor possa, meu Pai, renovar esta vida. Deus, renova a fé, renova a esperança, renova, meu Pai. Arranca todo ódio, arranca toda amargura. Meu Senhor querido, que o Teu povo possa estar ligado contigo, que o Teu povo possa estar focado em Ti, que a sua mente possa estar, meu Pai, voltada para o Teu trono de glória, de graça, Senhor, e de poder, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor querido, Senhor, que haja um aquecimento agora espiritual, Deus, na vida, Senhor, dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus amado, aqueles que estão padecendo, Pai, por conta da falta do pão, aqueles que estão padecendo necessidade, Senhor, assim como o Senhor socorreu o Teu povo, meu Pai, lá naquele deserto, socorre agora a Tua igreja, socorre agora esta criança, socorre agora esta mulher, este homem, Alabachuri Ambecanta, Aramahai, Senhor que chora, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, e vai suprindo as necessidades, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, meu Deus amado. Tu és o socorro presente na hora da angústia, Senhor. Tu és o socorro presente na hora da tribulação, na hora da adversidade.
A luta pode estar grande, mas Tu és maior para dar vitória. Ó Deus amado e justo, muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa, Pai, este povo que está me assistindo agora. Abençoa aquele que vai nos assistir, Senhor. Entra com providência agora, em nome de Jesus. E dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para todos sempre, meus amados irmãos. Honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele louvor, adoração, exaltação. Vá compartilhando essa transmissão, irmãos, para que possa chegar aí ao maior número de vidas, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, o momento não é dos melhores, mas também, irmão, não é dos piores. Temos o Senhor conosco para nos dar vitória. Meus amados irmãos, o Senhor Ele foi presente na vida do seu povo, lá na terra da escravidão, irmão. O Senhor, Ele supriu a necessidade do seu povo. Ele mandou alimento, Ele mandou água, irmãos, e no momento certo o povo chegou na terra que manava leite e mel. Ele é o socorro bem presente, irmão, na hora da adversidade. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, irmãos. O Senhor, Ele falou que nós não estaríamos só. Ele falou que estaria conosco, irmão, todos os dias até a consumação dos séculos. Meus amados irmãos, Ele está comigo, Ele está com a pastora, Ele está contigo, Ele está conosco em todos os momentos, irmãos. É interessante, meus queridos amados irmãos, a palavra do Senhor lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 33, versículo 3, o Senhor mandou clamar. Clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas firmes, coisas ocultas que tu não sabes, meus amados irmãos. Então o segredo é clamar. Mesmo em meio a esta luta, é clamar, irmãos. Em meio à luta é clamar, é clamar, é clamar. A palavra que nós lemos hoje, nós fizemos a leitura hoje, irmão, neste capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, meus amados irmãos, contou a história, irmãos, de Pedro e a história de Tiago. Tiago foi levado preso e foi morto ao fio da espada, meus amados irmãos, sobre ali os comandos de Herodes. E Herodes viu, irmão, que tudo isso agradou ao povo, irmãos. Ele mandou também prender a Pedro. E quando Pedro, meus amados irmãos, ele foi levado ali preso, foi colocado naquele cárcere, sobre uma guarda, meus amados irmãos, grande, uma guarda grande, meus amados irmãos. Parecia assim que estava preso, irmãos, um criminoso de alta periculosidade. Mas, meus amados irmãos, tudo isso era para que a palavra de Deus ela não fosse, irmão, propagada, para que a palavra de Deus não fosse pregada, irmãos, para que o reino de Deus não fosse pregado, para que não houvesse o crescimento, irmãos, da igreja, meus amados irmãos. Mas, queridos e amados irmãos, a palavra de Deus diz que quando Pedro ele foi levado, irmãos, ali preso, foi levado para aquele cárcere, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que 4 irmãos, quaternos de soldados, guardava a Pedro naquele cárcere. Ou seja, meus amados irmãos, havia ali 16 soldados para guardar a Pedro, impedindo, irmão, que o mesmo fosse, irmãos, escapasse daquele cárcere. Meus amados irmãos, mas que o povo não sabiam, o que os soldados não sabiam, o que o Herodes, irmãos, não sabiam, aleluia, era que Pedro, e ele era, irmãos, um servo autêntico de Deus, que confiava em Deus, que esperava em Deus, que descansava em Deus, que confiava no Senhor Jesus e que sabia, irmãos, que tudo estava no controle de Deus,
que nada fugia, irmãos, do controle de Deus. Assim é eu, assim é você, assim somos nós, irmãos. Nós sabemos que Deus está no controle de toda a situação. Nada foge, irmãos, do controle de Deus. Muitas vezes nós nos abatemos, muitas vezes, irmão, nós nos entristecemos. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós olhamos para a situação, irmão, que tem tomado todo este rumo, irmãos, e por conta da situação, nós queremos, irmão, nos abater, mas quando nós paramos e meditamos, irmãos, que Deus, Ele é maior, irmão, e que nada foge do controle de Deus, meus queridos e amados irmãos, a nossa fé, ela se renova, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tanto, meus amados irmãos, que quando Pedro, ele foi levado e foi ali, irmão, lançado naquele cárcere, e ali foi colocado 16 soldados para guardá-lo naquele cárcere, irmãos. Pedro simplesmente, para você ter uma ideia, irmão, ele estava no cárcere e de um lado ele estava algemado a um guarda, do outro lado, irmão, algemado a outro guarda, e 2 estavam, irmão, ali na porta de entrada daquele cárcere. Assim era feito, irmão, todo um cronograma para que, irmão, houvesse ali um horário, né, de substituições, irmãos, para que Pedro não fugisse, irmão, daquele cárcere. Mas Pedro, irmão, ele confiava tanto no Senhor, ele cria tanto que Deus estava no controle, irmão, da situação, que Pedro simplesmente dormiu naquele cárcere. Pedro, irmão, simplesmente descansava naquele cárcere, meus amados irmãos. E neste momento que Pedro estava, meus amados irmãos, guardado naquele cárcere, a igreja estava ali, irmão, fazendo uma contínua oração intercessória, irmão, por Pedro. Enquanto Pedro estava guardado naquele cárcere, a igreja estava fazendo uma contínua, irmãos, oração, né? Estava ali, irmão, na perseverança, no clamor, clamando, chorando, pedindo, meus amados irmãos, suplicando. A oração da igreja era: ó Senhor, liberta a Pedro daquela... Senhor, socorre a Pedro. Irmão, eu creio que a oração, ela era mais ou menos assim, uma oração suplicante, uma oração perseverante, uma oração, irmãos, intercessória, para que Deus viesse agir, irmãos, na vida, meus amados irmãos, de Pedro. Nesta noite, meu querido, apesar desta situação que nós estamos enfrentando, irmão, existem pessoas que não estão enfrentando, irmão, somente esta situação, não. Existem pessoas, irmão, que estão enfrentando outras situações, irmão. Existem pessoas, irmão, que estão enfrentando situações com parentes, irmão, que se encontram aprisionados, irmão. Estão lá no presídio, foram presos, levados presos, estão no presídio. Existem, meus amados irmãos, situações de pessoas, amados irmãos, que tem familiar que se encontram, irmão, aprisionados no vício da droga, irmão, no vício do álcool, no vício, meus amados irmãos, da roubalheira, irmão, no vício de coisas, meus amados irmãos, que só está lhe levando, irmão, aleluia, a um momento, a uma situação, irmão, trágica, a um momento, meus amados irmãos, em que esta pessoa, infelizmente, está antecipando a sua saída, irmão, deste mundo físico. Meus amados irmãos, mas uma coisa eu lhe digo: não deixe de clamar, não. Continue clamando, continue pedindo ao Senhor, e na hora certa Deus, ele vai, irmão, entrar com providência. Na hora certa Deus vai lhe dar vitória. Amados irmãos, Pedro foi levado para aquele cárcere, irmão. A igreja, ela não se dispersou, não. A igreja não se apartou, irmão. Eles simplesmente se reuniram na casa, irmão, da irmã Maria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite,
irmão, reúnam-se na sua casa, junte a sua família, ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor, apresente ao Senhor esta situação, apresente ao Senhor a situação que você está enfrentando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. E temos a fiel certeza, irmão, que Deus ele vai dar vitória. A igreja se reuniu para clamar por Pedro, oravam, irmão, ao Senhor, pedindo ao Senhor: ó Senhor, tenha misericórdia de Pedro, Senhor, tenha misericórdia de Pedro, visita, Senhor, a Pedro naquela prisão. Meu querido, aleluia, a tua oração muito valor, aleluia, ela tem. A oração de um justo, ela muito, irmão, pode em seus efeitos. O servo do Senhor, glória, irmão, quando este ora ao Senhor, aleluia, crendo, confiando no Senhor, irmão, a oração, aleluia, é a chave da vitória. Glória. A oração, aleluia, ela é a chave, Deus, que abre a porta que está trancada. Queridos e amados irmãos, em meio à oração o milagre acontece. Em meio à oração, irmão, aleluia, toda esta Deus, pandemia vai embora. Em meio à oração, meus queridos e amados irmãos, Deus ele vai, aleluia, surpreender. Deus vai fazer o inexplicável, aleluia, acontecer. Glória a Deus. Glória a Jesus. É poderoso, a oração, meu Deus. A oração, irmão, ela move a mão de Deus. A oração, ela move a mão de Deus. A oração, meus amados irmãos, quando se ora com fervor, aleluia, quando se ora crente, crendo, irmão, os céus se movem e o inferno estremece. Meus amados irmãos, por que que o adversário, irmão, ele não quer que você se curve para orar ao Senhor? Porque ele sabe que a oração, irmão, ela tem muito valor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há um valor, irmão, imenso na oração do crente. Eita Deus, está orando, Deus vai entrar com providência. Está orando, Deus vai te dar vitória. Meus amados irmãos, tudo tem um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado por Deus, irmãos. Olha, queridos, Deus, a palavra de Deus, irmão, ela precisa se cumprir. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, irmão, muitas vezes ela adoça os nossos lábios, a nossa boca. Mas chega um momento, irmão, que ela também amarga. Mas mesmo em meio a esse sabor amargo, irmãos, é necessário que nós venhamos estar na posição que Deus ele quer. Deus ele faz, irmão, as coisas loucas deste mundo, meus amados irmãos, confundir aquelas que não são. Quando eu olho para a palavra de Deus, meus amados irmãos, eu vejo, irmão, um homem, aleluia, desacreditado, um homem que não tinha capacidade nenhuma, mas quem capacita é Deus. Eu vejo Gideão, irmãos, um lavrador ali, não tinha, irmão, nenhuma especialidade com guerra, com batalha, mas foi o Senhor quem o capacitou. E ele com os 300, meu irmão, 300 homens, destruíram ali os seus opressores. Meus amados irmãos, eu vejo Davi, aquele moço pequeno, de pequena estatura, cuidando das ovelhas, meus amados irmãos, do seu pai, aleluia, tornando-se rei, porque Deus, meus amados irmãos, ele não olha para a aparência, Deus ele olha para o coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus levantou aquele pequenino, amados irmãos, para confundir, aleluia, aqueles que se achavam grandes. É assim que Deus vai fazer. Meus amados irmãos, quantos grandiosos, pessoas que se acham, irmão, soberanas, soberano somente Deus, mas existem infelizmente pessoas que se acham soberanas, grandiosas, meus amados irmãos, a qual Deus ele vai, irmão, abater, e vai levantar as pequeninas. Meus amados irmãos, Deus ele vai fazer coisas grandes acontecer nestes últimos dias.
creia tão somente. Nesses últimos dias, meus amados irmãos, coisas maiores Deus ele vai fazer, amado. Então não questione, aleluia. Então, meus amados, confie inteiramente em Deus, que tudo está no controle do Senhor, tudo está no controle dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Enquanto tudo, irmão, possa estar acontecendo, adore ao Senhor. Enquanto tudo vem acontecer, adore ao Senhor. Desça na presença, se humilhe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Foi o que a igreja fez, irmão. Foi clamar por Pedro, lá na casa da irmã Maria. E o inexplicável aconteceu. Irmão, às vezes as pessoas, elas costumam criticar, irmão, aquelas que fazem campanhas de oração, irmão, nas casas. Uma campanha dessa de oração tem muito valor, ainda mais quando se faz, irmãos, com sinceridade. Quando se faz, meus amados irmãos, com o desejo de ver o agir de Deus. Deus, ele entra com providência, meus amados irmãos. Olha, dentro de um curto espaço de tempo, Deus enviou o seu anjo lá no cárcere, aonde estava, meus amados irmãos, o nosso querido e amado irmão Pedro, aprisionado. Pedro estava descansando ali, acorrentado, irmãos, descansando, dormindo, aquele sono gostoso. Parecia assim que ele estava deitado, irmão, se fosse nos tempos de hoje, em uma cama macia, uma cama, irmão, da melhor marca que possa existir. Descansava ali, irmão, esperando em Deus. Glória a Jesus. E o anjo, meus amados irmãos, ele entra, ele chega naquele cárcere e toca ali, irmão, na ilharga, ou seja, do lado de Pedro. Ele toca em Pedro e o acorda-o para que o mesmo despertasse daquele sono. E quando ele toca, meus amados irmãos, em Pedro, as algemas logo caem, irmão, ali de Pedro. E é interessante que Deus fez cair um sono profundo, irmãos, sobre aqueles soldados. Os soldados, irmãos, eles tinham um cronograma, irmãos, de mudança ali, para que, meus amados irmãos, não houvesse cansaço, né? O negócio todo. Só que eles adormeceram. Quando Deus for te dar a vitória, irmãos, Deus vai fazer o teu inimigo dormir para não ver o que é que vai acontecer. Sabe quando é que o teu inimigo, aquele que te persegue, irmãos, aquele que se levanta contra você, sabe quando é que ele vai, irmão, despertar? Vai ser só quando a tua vitória estiver já na palma da tua mão e você estiver cantando já o hino da vitória. Aí ele vai se despertar e vai querer saber o que aconteceu, o que foi que houve. Que foi que houve? Você não soube? A irmã Chiquinha recebeu vitória. Você não soube? O irmão Joaquim recebeu a grande vitória dele, irmãos. Por isso que vale a pena orar. E o anjo acordou a Pedro, irmãos, o despertou, e ele ali despertou aquele sono, e o anjo mandou que o mesmo calçasse as suas sandálias, pegasse a sua capa e o seguisse. E ele assim fez. Seguiu o anjo, os soldados ali naquele sono, dormindo, ele seguiu o anjo, irmãos. Abriu a porta do cárcere, os dois passaram, foram. Irmão, posso até imaginar, irmãos, Pedro ali naquele cárcere, caminhando ali, irmãos, sobre aquele corredor ali, naquele corredor, indo em direção à porta de ferro, caminhando em direção àquela porta, irmão, que trancava, irmão, ali aquele cárcere. Pedro estava em um cárcere, irmãos, de segurança máxima.
impossível, irmão, ao olho humano, ao olho do homem, irmão, alguém fugir de um cárcere desse. Mas Deus, quando Deus está no controle da situação, irmãos, Ele faz o inexplicável acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja lá na casa da irmã Maria, irmão, orando: Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. E Deus já trabalhando, irmão, e Pedro caminhando com o anjo ali, saindo daquela prisão, irmão. E quando aquele ferrolho daquela porta de ferro ali se abre, irmão, que o portão se abre, que Pedro, amados irmãos, e o anjo já estão já na cidade ali, irmão, e o anjo desaparece. Interessante que Pedro, ele achava que estava tendo uma visão. Não era visão não, querido, era a provisão de Deus. Deus está entrando com providência na tua casa, na tua causa, no teu problema. Deus está entrando com providência, e a vitória, aleluia, será certa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, e Pedro ali, querido, aleluia, sem acreditar no que estava acontecendo, ele vai em direção à casa da irmã Maria, e bate na porta ali da casa da irmã Maria, irmão, e a garota chega na porta, creio eu, pego, quem é? E Pedro fala: sou eu, Pedro, abre a porta. E ela não abre, irmão, ela volta para os irmãos que estavam orando, interrompe a oração, e fala com os irmãos: olha, Pedro está lá fora chamando. Os irmãos ficaram todos assim, irmão, pensativo, conversa é essa? Não é Pedro não, Pedro está preso. Querido, quando Deus te der vitória, irmão, você vai estar como esse povo que estavam sem acreditar que a vitória chegou. Quando Deus entrar com providência nesta causa, este problema, você vai se encontrar, irmão, em meio a uma situação, você vai ficar: como foi que aconteceu? Não questione, somente abrace a vitória que Deus está, irmão, prestes a colocar nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, para todo sempre. E foram ali, irmãos, abrir aquela porta e viram Pedro. Irmãos, Deus, Ele move, irmãos, aleluia, o milagre acontece em meio à oração. Assim como aconteceu na vida de Pedro, vai acontecer na tua vida. Deus vai fazer o inexplicável acontecer. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida. Fique firme, crente, irmãos. Não sabemos, irmão, até quando iremos passar por esta situação. Se chegou a hora da igreja, irmão, deixar este solo e o Senhor vir para arrebatar a igreja, irmãos, vamos ficar firmes no Senhor, para que nós não venhamos de maneira nenhuma, irmãos, fechar para trás. Algumas pessoas não acreditam, mas, irmãos, o importante é que eu acredito, é que a pastora acredita, é que nós acreditamos, irmãos, porque está registrado, irmãos, no livro de João, capítulo 14, que ele falou que ia preparar um lugar, que nós não turbássemos os nossos corações. Ele falou que ia preparar um lugar e viríamos outra vez, irmãos. Estamos esperando e sabemos que Ele há de vir buscar-nos, irmãos, a qualquer momento, em nome de Jesus. Então Deus lhe abençoe, um forte abraço. Aconteça o que acontecer, irmão, não desista, não saia da presença de Deus. Quando bater o desespero, vá ler um versículo, vá meditar, vá orar, vá louvar, vá chorar, irmão, mas não murmure. Em vez de murmurares, cante um hino de louvor, irmão, a Deus, e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, irmãos, para nos dar a vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, amém, pastora? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A pastora vai falar alguma coisa? Pai Senhor para todos, Deus abençoe a todos poderosamente, e que nós possamos ficar firmes, né? Olhando aqui as palavras do pastor, Jesus está voltando, a gente vê que os sinais estão aí, a palavra de Deus está se cumprindo, e temos que ficar firme, não se atemorizar, mas confiar no Senhor. Aleluia, verdade. Confiança no Senhor, confiar nele. Pedro estava dormindo, né? Poderia estar atemorizado, andando de um lado para o outro, mas ele estava dormindo, e era um sono profundo, porque o anjo tocou nele. Aleluia. Quer dizer, Pedro estava nas mãos daquele soldado, mas primeiramente ele estava nas mãos de Deus.
Então tudo está no controle de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Então confiemos inteiramente nele, né? Confie nele, entregue todas as suas causas ao Senhor e ele vai resolver. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então vale a pena a gente orar um Deus vivo, Deus poderoso. Aleluia, Deus. Ore, continue orando. Glória continue clamando. Eita, Deus. Continue na presença do Senhor. Aleluia. Né? Porque se estamos passando é porque na verdade a igreja do Senhor que vai ser arrebatada, por muitas lutas ela vai passar, né? Porque ela vai ser o que? Purificada. Aleluia, Ninguém Deus. vai chegar à presença do Senhor de todo jeito. Verdade, então Jesus. o Senhor está trabalhando na igreja, no seu povo. Oh, glória. Né? E temos tudo como vitória, porque nossa vitória está bem perto. Com as palavras do apóstolo Paulo. Nossa salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a fé. Verdade, então ele está voltando. Fiquemos firmes. Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor Jesus. Nosso amado Deus, Pai Celestial, Em nome de Jesus. Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, Te louvamos, damos graças Deus. por este momento, pelos louvores louvados, a palavra lida, Pai, glória, obrigada, explanada. Senhor. Muito obrigado, Deus, Deus, por tudo, pelas tuas grandezas, porque Tu estás, meu Pai, conosco. Onde tiver um preso, O Senhor falou que estaria acorrentado, conosco todos os dias, Senhor. até a consumação dos séculos. Senhor, quebra as correntes. Senhor, que possamos estar ligados contigo. Que o Quebra nosso os cadeados, pensamento venha estar, aquele meu que Pai, tá focado preso, em Ti, preso ligado em nos Ti. vícios. Em nome de Jesus. Aleluia. Visita, Pai, nossos amados Liberta as irmãos que se vidas. encontram, ó Deus, A oprimidos. igreja, Senhor. Que se encontram, meu Pai, entristecidos. Tenha misericórdia. Porque Deus, te dentro da apresento, tua Pai, mão, meus amados portas irmãos. podem estar Ó fechadas. Pai, aqueles, meu Pai, que são servos Mas Teus, podemos orar, Senhor. Senhor, em qualquer lugar. Senhor, que são donos, meu Pai, de Clamarmos a Ti. pequenas empresas. São, Pai, donos de grandes Tenha empresas. misericórdia, Tenha misericórdia, Jesus, aqueles que Pai. estão aflitos, Jesus, este angustiado. empresário, meu Pai, que não sabe como vai pagar os seus funcionários. Por conta, meu Pai, desses dias Angústia, todos meu Deus dos fechados, Senhor. corações. Tenha misericórdia. Socorre, Deus. Tu és o dono de tudo. Oh, Tu és o dono da glória. economia, Senhor. Tu és o Tens o dono, Pai, da controle de saúde. tudo, meu Deus. Tu és dono de tudo, Nada Senhor. pode. Repreenda, Pai, toda força diabólica, toda obra Aleluia. contrária, Senhor. Tudo que o adversário, meu Pai, esteja arquitetando, Todo principado, Senhor, potestade. que venha estar, meu Pai, fora da Tua vontade, coloca por terra em nome de Jesus Cristo. Na qual eu te peço, Senhor, faz a Tua vontade, não a nossa, porque a Tua vontade, Pai, ela é, Pai, perfeita, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Glória Senhor a amado, Deus. conceda-nos, ó Senhor, a noite Tu és abençoada maravilhoso, de Senhor. descanso em Tua presença. De Senhor, Jesus em Cristo. nome de Deus, muito Jesus. obrigado por tudo. Obrigada, Minha meu vida, na minha esposa, eu entrego em Tuas mãos. Oh, A tua vida, meu Pai, da igreja, Tua Senhor. igreja, do Teu povo. Teu povo, Ó Deus, o Deus. ministério Candelabro de Deus. Toma Os nas demais tuas mãos, ministérios. Deus. Os pastores, Senhor. Os obreiros da Tua casa. Senhor, os diáconos. Senhor, os Deus. colaboradores da Tua obra. Os membros Aleluia, congregados. Deus. Ó Deus, toma em Tuas mãos. Em nome de Deus. Jesus. Que haja salvação, que haja libertação, Liberta. transformação, que haja, Pai, um pleno mover, Senhor Teu, nas vidas, Senhor, em nome de Jesus Deus. Cristo, que haja um avivamento espiritual, que aqueles, meu Pai, que há tempo, Aviva Senhor, não a tua sentem obra, a Senhor. Tua presença possa voltar a sentir, Aviva nossos aqueles, meu dias Pai, que não comundantes, falam Deus. mais em línguas estranhas, Senhor, possam voltar a falar. Deus, que Meu haja, Senhor, Senhor, queria em nome por tudo. Obrigada, Ó Deus, meu porque Tu és fiel, porque Tu és fiel, Tu és justo, Tu és verdadeiro, Senhor. Tu és Glória, aquele que glória, fez, glória Tu és aquele que a Deus. faz, Tu és aquele que vai continuar a fazer. Deus, Ó Deus, em nome de abre Jesus Cristo, em meio à repreenda luta. toda obra do mal, Senhor. Cuida Que a dos Tua teus, igreja venha Senhor, os estar teus são, acordada, Senhor, que cuida que a dos Tua igreja teus. venha estar de pé, ó Deus, na Tua Aleluia, presença, aquele que em habita nome de nos Jesus Cristo. Meu Senhor, a Tua palavra diz que 1.000 cai do nosso lado, 10.000 cairá à nossa Os teus são direita, cuidados mas por ti, nós não Senhor. seremos atingidos, ó Aleluia. Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória. Que o Teu povo, meu Pai, não venha perder tempo em calçadas, mas que venha se reunir para clamar o Teu nome, Oh, buscar a Tua glória. presença, Em ó Deus, em nome nome de de Jesus Jesus. Cristo. Deus amado, muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
a comunhão, as doces consolações do doce, querido, maravilhoso Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Aquele que tem fé, diga amém, em nome de Jesus. Um forte abraço e Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.